Pessoal, vou falar então agora de um segundo assunto que está no caderno 2 do livro do grupo de sexto ano. O assunto é o trabalho no Brasil colonial. Como que foi? Mas aí eu vou falar um pouquinho da chegada dos portugueses no Brasil, para a gente entender toda essa lógica e chegar nessa questão do trabalho no Brasil colonial. Muito bem. Todos vocês sabem, vocês são garotos inteligentes, garotas inteligentes, sabem que o Brasil, né, foi descoberto no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, né, como podemos ver aí nessa imagem bonita, né, nesse quadro, certo? Mostrando o desembarque dos portugueses no Brasil. Os portugueses chegaram, viram essas terras maravilhosas, né, cheias de florestas, e iniciaram um trabalho imediato no Brasil, que foi a exploração do pau-brasil, né? No período da exploração do pau-brasil, né, como mostra aí também nessa imagem, como vocês podem ver, esse período foi um período curto da história brasileira, que a gente chama de período pré-colonial, né? Dura basicamente 30 anos, né, essa exploração do pau-brasil. Os portugueses não migraram para cá, não criaram grandes, né, vilas nem nada, ficaram basicamente explorando o pau-brasil nesse período, usando o trabalho dos índios. Foi esse o trabalho que foi utilizado nos primeiros anos, né, da colonização brasileira. Só que chegou no momento que os portugueses tinham que tomar uma medida. O Brasil começou a ser invadido por outros povos, porque não tinham portugueses aqui resguardando o território. Então, os portugueses decidiram a colonização brasileira. E aí, no ano de 1530, chegou ao Brasil uma expedição enviada pelo governo de Portugal, comandada por um cara chamado Martim Afonso de Souza, e ele veio com o objetivo básico de colonizar o Brasil, de iniciar a colonização brasileira. E aí, o que ocorreu? Ele chegou, viajou a costa brasileira toda, do Nordeste até o Sul, mas assentou as suas bases na região que é hoje São Paulo, e próximo ali a Santos, né? Fundou-se a primeira vila brasileira, que é chamada de São Vicente, que faz ali uma divisa com o município de Santos. E nessa região, Martim Afonso de Souza, então, começou todo o processo de colonização brasileira. Fundou lá um engenho, foi o primeiro engenho brasileiro, né, para moer a cana-de-açúcar, para fabricar o açúcar e vender para a Europa. Esse engenho é chamado de engenho do governador e posteriormente passou a ser chamado de engenho dos Erasmos. Então esse engenho, né, como aparece aí nas ruínas, foi o primeiro marco aí da colonização brasileira, onde Martim Afonso de Souza introduziu a cana-de-açúcar e começou a preparar todo o Brasil para ser o grande produtor de açúcar no mundo, né, ao longo do século XVII principalmente. E a partir daí, a cana-de-açúcar se mostrou, né, uma planta que se dava muito bem no território brasileiro, devido às características do território, e os engenhos se espalharam pelo Brasil, principalmente no Nordeste, né, o clima, o território específico para a produção de cana, e o Brasil então se tornou o grande produtor de açúcar do mundo ao longo desse período. Ao longo de tudo isso, era necessário introduzir nova mão de obra. E é o ponto que a gente quer tocar aqui. Falei um pouco, então, da colonização e vou falar agora da questão do trabalho no Brasil. Durante o período inicial, utilizou-se o trabalho indígena. Só que, com o tempo, os portugueses decidiram a troca desse trabalho. Introduziram, então, no Brasil um novo modelo de trabalho, que foi o trabalho escravo negro, o trabalho africano, né? Foi introduzido no Brasil, então. Por que isso ocorreu? Era necessário aumentar o número de braços, né, o número de pessoas trabalhando nas lavouras brasileiras, nas lavouras de cana-de-açúcar. Né? E também o negro se mostrou um produto, né, que o negro era visto como um produto fundamental, um produto também lucrativo, né, que os portugueses vendiam e ganhavam dinheiro. Então ganhavam dinheiro de duas formas. Uma delas, explorando a cana-de-açúcar, né, fabricando o açúcar aqui, e a segunda forma, que era necessariamente vendendo o homem negro aqui para a América. Tudo isso, então, levou à introdução do trabalho negro no Brasil. Como a gente pode ver aí nessa imagem, os negros, então, passaram a fazer todo tipo de trabalho que existia no Brasil. Passaram, primeiramente, a trabalhar na produção açucareira, faziam todo o trabalho da produção açucareira, desde o plantio, passando pelo corte,
passando pela moagem, pela purgação, que é o ato de limpar o açúcar para a garapa, né, para produzir o açúcar. Todo esse trabalho foi sendo feito no Brasil ao longo desse período pela mão de obra escrava negra, certo? Então, por que isso ocorreu? Porque ao mesmo tempo que Portugal tinha colonizado o Brasil, os portugueses, como aparece aí no mapa para vocês, também dominaram parte da África. E de lá eles traziam, então, esses negros que eram aprisionados, né, como aparece também na imagem aí para vocês, prendiam os negros na África, colocavam nos tumbeiros, né, que é esses navios que aparecem aí, e traziam esses negros para o Brasil, fazendo um comércio humano, né, terrível, mas que dava muito lucro na época e que conseguia introduzir no Brasil, então, essa mão de obra. E os negros, então, vieram para o Brasil, inicialmente trabalhar na cana-de-açúcar a partir de 1550. Mas à medida que o Brasil foi crescendo, foi desenvolvendo, surgiram as cidades, surgiram outras produções, como, por exemplo, a produção de algodão, como, por exemplo, a mineração aqui em Minas, né, principalmente no século XVIII, os negros passaram a ser utilizados em outros serviços, diversos serviços. Chegou um momento que o negro era basicamente toda a produção brasileira, quase todo o trabalho brasileiro estava na mão dos negros, né? Como podemos ver aí nessa imagem que eu coloquei para vocês, os diversos trabalhos negros no Brasil. O trabalho de vendedor ambulante nas ruas, o trabalho doméstico, o trabalho de limpeza urbana, o trabalho das minas, todo esse tipo de trabalho era feito então pelos negros no Brasil. A ponto de um jesuíta, né, um padre jesuíta, colocar uma frase que ficou muito famosa: os negros são os pés e as mãos do Brasil. Ou seja, os negros construíram esse país, né, construíram basicamente toda a riqueza que foi gerada no Brasil ao longo principalmente dos séculos XVI, XVII, XVIII e grande parte do XIX. É isso. Um abraço a todos e até a próxima.